Muito bem, gente, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos então agora para a entrevista da semana. 34 anos e uma voz marcante no Rádio Gaúcho, insubstituível inclusive. Chegou a Brasília, passou pelo esporte, faz jornalismo, análise política, leva uma entrevista como ninguém e ama o internacional. Kelly Matos, jornalista do Grupo RBS, está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Kelly, boa tarde. Boa tarde para os seus ouvintes. É uma alegria, uma honra imensa estar aqui com vocês, num papel diferente daquele que eu estou mais acostumada, que é o papel de responder as perguntas. Normalmente sou eu quem faço as perguntas, mas estou à disposição para que a gente possa ter um papo legal, leve, divertido, contar todas as histórias que vocês queiram saber. Que ótimo, então a responsabilidade é grande. E Kelly, a gente tem tanta coisa para falar. Tu é muito jovem, mas já viveu muitas coisas no jornalismo. E só com coisa que nem polêmica dá, futebol, política. Mas antes de mais nada, conta para nós o que te fez virar jornalista, entrar neste meio e quais os passos dados para chegar até o momento de hoje. Olha, eu acho que tu tem razão quando fala sobre as coisas aconteceram muito cedo, né? Muito jovem para tantas coisas que já aconteceram. E aí eu preciso voltar lá atrás, quando da minha decisão de fazer jornalismo, de estudar jornalismo, de me dirigir para essa área da comunicação. Eu lembro que desde pequena eu gostava muito de me comunicar, de contar histórias, de conversar, de falar com as pessoas. E quando eu era criança, com 3 aninhos, eu fiz uma história, eu escrevi uma história sobre uma boneca que eu tinha, era Mimi o nome da boneca, e a história se chamava Mimi Apaixonada. Imagina, uma criança, né, na sua inocência, escreveu uma história, a minha mãe ficou mega orgulhosa e andava com aquela folhinha para cima e para baixo. Desde pequena eu tinha essa inclinação de ir para a área da comunicação, algo me dizia que eu me relacionaria, me desenvolveria para essa área. Depois eu fui crescendo, já adolescente, quando eu tinha 11 anos, como eu gostava e tinha essa facilidade de leitura, de escrita, a minha mãe sugeriu que eu me inscrevesse para um concurso da Zero Hora, que era direcionado para crianças e adolescentes, era no dia 12 de outubro, dia da criança, e naquele dia haveria uma edição especial da Zero Hora e os melhores textos das crianças iriam compor a edição histórica. O meu texto foi selecionado e era um texto de política. Eu escrevi na ocasião que os políticos andavam numa montanha-russa, eles se arriscavam, né, naquele momento de subida, de popularidade, depois as descidas, os loopings, a eleição. Eu fiz essa analogia ainda, mesmo sendo uma criança, uma pré-adolescente de 11 anos. Então, eu acho que de alguma forma eu já estava conectada com isso. Eu já tinha certeza que eu queria ser jornalista, eu entrei na faculdade com 16 anos. Para Brasília, eu fui recém-formada, ou seja, eu também fui jovem. Eu já tenho 15 anos de RBS, que eu estou completando nesse ano de 2021. Então, de alguma forma, assim, tudo foi se desenvolvendo de forma jovem, assim, de forma bem cedo na minha trajetória pessoal e profissional. Eu me lembro de chegar em Brasília ainda jovem repórter, né, me colocando para aprender, para descobrir, e eu acho que essa etapa, isso é 2011, inicinho de 2011, essa etapa profissional para mim é muito importante, porque ali eu crio uma casca, uma experiência, algo que faz diferença na minha formação. O fato de eu ter contato com deputados, com senadores, com outros repórteres, né, colegas de outros veículos de imprensa nacional, o fato de eu ter ido para a Folha de São Paulo, tudo isso me fez chegar até aqui hoje com a bagagem que eu tenho, mas com muito a aprender ainda, né? Eu não me acho pronta, pelo contrário. Você começou a escrever com 3 anos. Parece doido quando a gente conta isso, né? Uma história meio maluca. Eu também tenho dificuldade de processar isso. Era 3, 4 anos,
com 5 anos eu já lia e eu entrei para a primeira série, que hoje nem é mais aceito, né? Hoje acho que a criança tem que ter 6, 7 anos, mas eu fiz um rabiscar de história dessa da Mimi, que era do jeito que uma criança coloca, né? Com as letras não estavam absolutamente, gramaticalmente não tinha uma construção correta, ou ortograficamente, mas já tinha essa história que era da boneca. Eu lembro como se fosse, era uma boneca parecida com a Minnie, assim, cor-de-rosa, e eu escrevi sobre a Mimi estar apaixonada. Não sei o que essa criança queria dizer com isso, né? Mas eu tenho guardado como lembrança isso, para um início, para um despertar, eu acho que essa é a palavra, para um despertar para o contar histórias, que é algo que me acompanha até hoje com 34 anos. Que incrível! E Kelly, tu é uma pessoa de posicionamento forte e que tem muito orgulho de defender causas que tu acha importantes. E o período que tu viveu em Brasília, cobrindo política, Palácio do Planalto, o fato de tu ser mulher, jovem, fez tu ter que se desdobrar para ter o respeito das pessoas em volta? Eu acho essa pergunta super importante, porque realmente eu me posiciono em relação a temas que eu me identifico e que eu considero importantes para o avanço da sociedade. Não é simplesmente, né, de tomar partido dessa ou daquela causa, mas é uma militância. Não. Eu estudo muito sobre a questão de gênero, concluí meu MBA agora, no início do ano, em diversidade, em questões envolvendo a temática racial, questões de gênero, pessoas com deficiência, vários temas que me são caros, que são importantes para mim e que, de alguma forma, eu também utilizo da minha relevância como comunicadora, como jornalista. A gente é formado em comunicação social. Eu nunca esqueço dessa parte, dessa segunda palavra, né? Comunicação social. E o fato de eu ter estado em Brasília muito jovem ainda, eu não tinha dimensão, eu confesso, assim, acho que o despertar acontece para a gente em diferentes momentos, né, para cada uma de nós ou para cada um de nós, conforme aquilo que você vivencia. Eu, Kelly, por exemplo, não vou experienciar um preconceito de cor, porque eu sou uma mulher branca, né, com cabelo claro. Eu não vou experimentar um preconceito de cor, eu não vou sentir, o que não me impede, pelo contrário, né, eu sou uma pessoa branca que luta pela igualdade, pelas questões raciais, para que a gente possa combater o preconceito racial, esse racismo estrutural. Mas o fato de eu estar mulher lá, eu comecei sim a me deparar com alguns tipos de, ou comentários, ou o tipo de reação, né, algum tipo de abordagem de parlamentar, de entrevistado na capital federal, só que demora para tu entender que demora para quem não despertou para isso ainda, né, poxa, então é isso que acontece. Então quer dizer que isso aqui é um machismo explícito. A gente ouve das deputadas, mulheres, das senadoras também, que muitas delas se depararam com isso quando começaram a ocupar o Congresso Nacional. Por quê? Porque até bem pouco tempo, uma curiosidade, não tinha banheiro feminino no plenário do Senado. Por quê? Porque só tinha homem. Tem uma outra deputada que diz que se o Congresso fosse majoritariamente feminino, muito provavelmente teria uma creche ali do ladinho do plenário. Por quê? Porque onde é que estão os filhos daquelas pessoas? Né? Os filhos pequenos. Alguém está cuidando. Mas como a maioria é homem, provavelmente as esposas, né, ou a babá, figuras femininas estejam cuidando disso. São reflexões que a gente faz e se coloca diante, né, dos fatos que a gente vai experimentando. Mas como eu disse antes na outra resposta, eu sempre converso sobre isso com muita tranquilidade, com muita disposição para o diálogo, porque eu não sou dona da verdade. Eu acredito muito numa construção, não pela imposição, mas pelo afeto, pela forma como a gente trata. Eu busco sempre conversar com quem pensa diferente, tentar e verdadeiramente prestar atenção no que o outro lado tem a me dizer. Acho que a gente fala pouco, machismo a gente já está falando mais, né, a questão LGBT a gente está falando, tivemos agora recentemente o dia do orgulho LGBT, então a gente está falando mais, mas ainda precisamos falar muito sobre capacitismo, né, sobre o preconceito contra pessoas com deficiência, é algo que não está presente nas nossas temáticas diárias, nas nossas rotinas. Acho que a gente precisa avançar nesse debate e eu me considero responsável como
uma pessoa formada em comunicação social. Não, perfeito. E essas questões, por exemplo, voltadas para acessibilidade, eu, de certa forma, eu também sinto uma responsabilidade em, não só por mim, para citar um exemplo, eu sou cadeirante, mas também pelas pessoas que estão em volta, para inclusive entender o que é acessibilidade, o que é preciso, o que não é. Muito bom, por isso esse nosso papo é muito legal. E assim, sem Kelly, dúvida, eu até vou insistir nesse tema, porque coisas que eu passei a me dar conta depois que eu estudei sobre isso, né? E porque sim, eu tenho na minha equipe pessoas com deficiência. E isso faz, as equipes diversas, isso faz com que a gente tenha olhares diversos e busque soluções diversas. Porque se você tiver uma equipe num programa de rádio só com pessoas que não, ou sem pessoas atípicas, sem pessoas com deficiência, você nunca vai parar para prestar atenção, talvez, em descrever uma cena, um momento, para que aquela pessoa também tenha consciência, para uma pessoa que não enxerga. Por exemplo, o meu grupo de WhatsApp, do nosso grupo de trabalho, né, estou dividindo com vocês uma rotina pessoal, às vezes a gente manda um print. O que é um print? É quando você tira uma foto da tela, né, do seu celular. Mas eu tenho pessoas com deficiência visual, né, pessoas que são cegas na minha equipe. Então, eu tenho que escrever o que está dito ali, né? Não basta mandar aquela foto, eu tenho que escrever. E aí eu mando para nossa colega escrito, ou em áudio, né? Ó, essa foto é um print da manchete da Folha de São Paulo, por exemplo. Ou uma coisa que eu comecei a prestar atenção foi, todo lugar que eu vou, só tem escada. Eu digo, tá, então não é para todo mundo, né? exatamente. Quem está chegando aqui? Quem é que pode entrar aqui? Você está sendo inclusivo ou não está sendo inclusivo? Uma outra que me chamou a atenção também, uma colega do MBA, é sobre o shampoo, o vidrinho, o frasco de shampoo. Se ele é igual do condicionador, a marca tem que pensar, se ele é igual do condicionador, a pessoa que tem deficiência visual não vai conseguir distinguir o do outro. Ah, mas um é azul forte e o outro é azul claro. Sim, mas e a pessoa com deficiência? Ele tem que ter algum tipo de estrutura física que diferencie um do outro, para que a gente não seja excludente a partir de uma coisa tão simples que é o vidro, o frasco de shampoo e de condicionador. Exatamente, porque essas diferenças que requerem adaptações nessas pessoas com os mais variados tipos de necessidade diferente, elas não podem, em função dessas limitações, perder as potencialidades que elas têm. Então, nossa, é excelente mesmo isso que você nos coloca. E Kelly, tu é uma pessoa de posicionamento forte, já deu para ver, como eu falei na pergunta anterior, mas em paralelo a esse teu trabalho em Brasília, tu tem uma paixão, que é o grande foco do nosso programa, que a gente vai falar um pouquinho dela mais à frente ainda. Mas conta para nós, como que antes de trabalhar no esporte, como era acompanhar o Internacional à distância, não estando no Rio Grande do Sul? Quando a gente sai do Rio Grande do Sul, essa pergunta é ótima, quando a gente sai do Rio Grande do Sul, para qualquer lugar que tu vá, e não sei se isso acontece com quem mora em outro estado, mas parece que a gente fica mais gaúcho do que o normal. A gente sente falta do chimarrão, do pinhão, do X, que é uma coisa nossa, né, diferente lá pra cima tem hambúrguer. A gente sente falta de tudo, até do frio, agora tá super frio, né, a gente sente falta de tudo. É como se a gente ficasse mais gaúcho, a gente cantasse mais forte o hino. E eu sou colorada desde criança, nunca escondi isso, herdei do meu pai, embora meu avô materno fosse gremista, e o último presente que eu dei para ele em vida ainda, ele já é falecido, foi uma camiseta do Grêmio, assinada pelo Renato Portaluppi, mas na época eu me lembro que eu coloquei dentro de uma sacolinha do Inter só para brincar com meu avô. Estou contando essa história para dizer que não tem nenhum... lá em casa a relação é super boa entre Grêmio e Inter, mas eu tinha essa paixão desde pequena, de gostar de futebol, de acompanhar os jogos, de ser sócia. E quando eu fui para Brasília, eu fiquei mais ainda acompanhando, né? Eu acompanhava os jogos. Eu fui para Goiás, porque daí a gente tinha jogos em Brasília, não tem time em Brasília, né? Um time com tradição. Então, alguns jogos teve no novo Mané Garrincha com jogos de Flamengo, de Palmeiras, Fluminense, aqueles jogos que eram colocados, vendido, mando de campo.
No caso do Inter, eu me lembro de ter ido para Goiânia para assistir Inter e Atlético Goianiense no Serra Dourada, um jogo que o treinador era o Fernandão. E o estádio, o Atlético Goianiense não é o time com mais tradição lá, né? Você tem Goiás e Vila Nova, que seriam, entre aspas, o equivalente a Grêmio e Inter aqui no Rio Grande do Sul. E aí o Atlético Goianiense estava nesse jogo com o Inter, o estádio majoritariamente vermelho, Serra Dourada lotado de colorado, tem muito colorado ali, né, tanto em Brasília quanto no estádio de Goiás, e o estádio lotado, e o Inter saiu ganhando de 1-0. Nossa, felicidade imensa, né, todo mundo. Mas aí o Atlético Goianiense virou 3-1. Já foi uma depressão completa. Eu tinha ido para Goiás para acompanhar o jogo, mas eu digo, ser colorada tem dessas coisas, né? O colorado, em especial como eu, que nasceu que se criou nos anos 90, eu sou de 87, ele sabe o que é a dificuldade, né? Ele viveu a dificuldade de forma muito forte ali, um período que só o Grêmio ganhava. Então, eu me diverti igual, apaixonada pelo Inter igual, mesmo em todos os terrenos. Eu estive, por exemplo, em Mesquita, né, quando o Inter caiu para a segunda divisão, eu estava lá no estádio, jogo contra o Fluminense. Então, para mim, está tudo bem. Mesmo que eu tiver que acompanhar o Inter, onde quer que seja, né, eu estarei lá com o Colorado, para mim está tudo certo. Eu ia te falar de Mesquita, mas nem vou mais tocar no assunto, porque foi que domingo, né? Melhor não. Mas não, eu tenho uma lembrança, eu acho que eu fui privilegiada de poder estar naquele momento, porque nenhum Colorado foi. Primeiro porque não era nem no Rio, né, era numa cidade, região metropolitana, uma cidade, uma localidade muito pobre, inclusive, era uma coisa meio do subúrbio, assim, era um outro estádio, não era no estádio da capital, e também porque vocês vão lembrar como teve a tragédia, o acidente horrível, né, uma coisa de transtornar a gente com a Chapecoense, a rodada foi foi adiada, né, foi para frente. Então acabou que mesmo quem fosse para acompanhar não acompanhou porque trocou a data do jogo. E aí acho que tinha pouquíssimas pessoas que estariam naquele momento, e eu, como repórter, estava lá. É um fato que ficou na minha memória, na história. Eu sempre brinco, né? Tá nas boas, tá lá no Campeonato Mundial, na conquista da Libertadores, isso aí é fácil. Eu quero ver a pessoa ter ali pulso para estar com o time num momento tão tenso como a queda para a segunda divisão. E Kelly, antes da gente falar do teu trabalho no futebol, ao longo da tua carreira, você gosta mais do microfone ou do papel de escrever? Mudou, sabe? Porque eu gostava mais, eu achava que eu ia para a escrita. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler, né? Parece um clichê de quem faz jornalismo, mas eu gosto muito de ler, muito. Agora, nas minhas férias, eu tive a oportunidade de ler 3 livros, porque aí eu estava sem o peso e a responsabilidade das tarefas diárias, né? Vou dar as dicas aqui dos livros que eu li. Eu li o Ainda Estou Aqui, reli o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, o Mulheres de Minha Alma, da Isabel Allende, e também recomendo muito, que é O Avesso da Pele, de um autor gaúcho, que é o Jefferson Tenório. Eu sou apaixonada pela leitura, queria ter mais talento ainda para escrever, eu sou apaixonada por isso, mas conforme eu fui direcionando, e foi porque as oportunidades surgiram, né? Eu precisava, quando eu fiz faculdade, eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. Eu tinha passado em jornalismo na PUC, que eu queria fazer na PUC, na faculdade privada, e eu passei em letras na URGS. Aí minha mãe disse, olha, quer fazer faculdade privada, tu vai ter que pagar, porque a gente não tem condições, né? Eu estudei com bolsa, tudo, e aí eu comecei a trabalhar. E para poder dar conta disso tudo, né, eu tinha que fazer estágio, tinha que trabalhar, e o estágio que surgiu para mim era em rádio. Então eu fui fazer, experimentei, eu não sabia quase nada de rádio, mas me coloquei no meu lugar de aprendizagem mesmo, de aprendiz, e aprendi muito. E aí, bom, a gente está falando aqui, né, numa rádio, é apaixonante, né? O rádio é uma companhia, ele permite que a gente esteja fazendo outras coisas enquanto está ouvindo. A gente pode estar lavando uma louça, tem muita gente que deve estar me escutando no carro, tem gente que está tomando banho e está ouvindo rádio, ouve o rádio antes de sair de casa para saber se está quente ou está frio, ouve o rádio de noite porque tem insônia. Então eu fiquei muito apaixonada. Hoje a minha paixão é o microfone, a comunicação, é poder usar esse espaço para de alguma forma impactar as pessoas, conectar os gaúchos e contribuir
para uma sociedade, para uma vida melhor. E aí, Kelly, em 2016, tu já com uma vasta experiência na política, resolve aceitar o desafio do futebol, trabalhar no meio. Ser a representante do Inter na arquibancada pela Rádio Gaúcha. Em um ano, como a gente já viu, nada tranquilo. Luta contra rebaixamento, que acabou acontecendo, e ao mesmo tempo ser integrante do Sala de Redação, a primeira mulher no programa. Relembra um pouco isso e com a distância do tempo, tu tem noção de como isso foi significativo na tua vida e dos ouvintes também, especialmente o público feminino? Na época, eu acho que eu não tinha essa dimensão. Assim, quando eu fui convidada para fazer isso, primeiro que eu fiquei super nervosa, porque eu tinha muita facilidade no ambiente político, né, por conta de ter morado em Brasília, por conta de ter feito cobertura de Palácio do Planalto, de Supremo Tribunal Federal, Câmara, Senado. Então, ali era um ambiente que para mim era familiar. Aí, quando surgiu esse convite, inclusive eu estava no Congresso no dia do convite, eu estava me lembro, no Salão Azul, cobrindo o processo uma etapa do processo de afastamento, de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, e aí surgiu esse convite, eu falei, não vou dar conta, porque são duas áreas tão diferentes, são duas áreas que me exigem tanto, mas eles acharam que era uma aposta divertida, legal, que funcionaria, porque eu, também por ser uma mulher, né, era uma ousadia naquele momento, porque a gente tem no futebol ainda um ambiente predominantemente masculino, está mudando, e que bom, está mudando, a gente fica feliz, mas ainda precisa avançar muito mais. E aí, quando eu assumi aquele papel, eu acho, na arquibancada, eu pude fazer todo expor e trabalhar todo esse meu lado do improviso, da risada solta, né, do brincar e sentir, porque é diferente um repórter de torcida que não é torcedor, que é o repórter que vai com a sua isenção, né, falar de Inter e de Grêmio, mas um repórter que é torcedor, em especial num ano em que o Inter, cada ponto era muito suado, cada derrota era muito lamentada, cada vitória era muito comemorada, porque estava ali, né, para essa questão do rebaixamento, então eu acabava me divertindo muito fazendo, era uma carga muito pesada, é verdade, né, eu não vou glamorizar algo porque, glamorizar 100%, porque teve protesto, tinha aquela questão dos vidros quebrados, né, eu fiquei com medo de me machucar, porque eles, havia de parte da torcida essa insatisfação que acabava se colocando como protesto, como manifestação, em muitas oportunidades eu tive medo de me machucar, mas por outro lado também tinha isso, eu me diverti junto com o torcedor, então eu rezava junto, tinha um padre colorado, eu rezava junto, tinha uma criança junto, eu dava risada junto com a criança, eu experimentei isso foi muito legal, né, eu tive grandes momentos divertidos de estar lá, de ouvir mulheres, eu acho que isso também foi algo muito bacana. E isso falando da arquibancada. Da presença do Sala de Redação, eu acho que aí essa dimensão foi se consolidando de ter uma mulher ali, ainda que eu não tivesse 100% dedicada àquela função, porque eu ainda exercia o meu papel de comunicadora do Timeline e de comentários de política, de análise política, e era um momento bem duro também de impeachment, de Lava Jato, todas essas questões. Então, no tempo que eu tinha, eu super estudava para o Sala, eu ficava dedicada, eu prestava atenção nos comentários, as análises, tanto que eu tive que em algum momento escolher, né, optar por uns caminhos, porque eu não tinha hora no meu dia para eu conseguir estudar, porque eu não gosto de fazer nada, isso na minha vida é uma regra, eu não gosto de fazer nada sem estar preparada. E essa questão do Sala, eu comecei a receber retorno das mulheres que diziam, nossa, Kelly, que bom que a gente tem uma mulher lá, isso gremistas e colorados que diziam, a gente pode, a partir daí, mostrar para eles que a gente gosta de futebol, que a gente não está preocupada com a cor da camisa, o corte do calção do jogador, a gente está também interessada em tática, também está interessada nos campeonatos, também está interessada no jogo, no esquema, e isso foi muito bacana, eu tive um retorno muito positivo, e eu sempre digo que depois que a gente abre uma porta, independente de qual porta for, ela não se fecha mais, ali não era um espaço que antes nunca tinha passado em uma mulher, mas depois de mim veio a Duda Strebe, teve a Amanda Munhoz, a Jornada Esportiva da Rádio teve já a presença da Renata de Medeiros,
da Paula, lá da RBS TV, Alice Bastos Neves na Olimpíada também. Então, eu acho que a gente tem que abrir esses caminhos, né, de alguma forma, porque depois eles não voltam a se fechar. Sem dúvida, muitos caminhos foram abertos com base na sua colocação em público, em programas, e também de outras profissionais de comunicação de outras emissoras também ao longo do tempo. Kelly, qual meio é mais complicado transitar, o futebol ou a política? Hoje eu estou mais familiarizada e eu estou mais à vontade em transitar na política, mas são duas áreas muito difíceis, e eu vou falar sobre um aspecto que eu não tinha mencionado, que é por conta das paixões, e até similar, assim, né? Quem é apaixonado pelo seu clube, seja Inter, seja Grêmio, seja Juventude, seja Caxias, seja Esportivo, seja, enfim, o Pelotas, o Brasil, a pessoa, ela é apaixonada. Então, muitas vezes, ela vai ficar brava com quem der uma opinião que, eventualmente, critique o seu time, o seu jogador, o seu treinador. E na política também tem um pouco, ou tem muito disso, né, da pessoa ficar incomodada quando você fala do partido A, do partido B, do político A, do partido B. Então, isso gera, digamos assim, uma pressão sobre quem está comunicando. Então, não é uma tarefa fácil. Em nenhuma das áreas a gente tem facilidade. E a gente tem que, às vezes, não olhar e não se deixar abater por essas mensagens que tem como objetivo desestabilizar mesmo, para que a gente possa fazer a análise, trazer a informação, a apuração. Eu acredito muito na apuração, em buscar fontes, dados, leituras diferentes, para que a gente possa ajudar o leitor a formar, o ouvinte, o leitor, o telespectador, a ele formar a sua convicção. Ou seja, com todos os elementos que a gente apura, que a gente consegue colocar sobre a mesa, para que o leitor, o ouvinte, o telespectador, o internauta, possa, então, formar o seu juízo de valor, construir a sua percepção, para que, de novo, a gente possa conectar os gaúchos e contribuir para essa sociedade melhor. Ótimo. Bom, estamos aqui com Kelly Matos, jornalista do Grupo RBS, trabalha na Rádio Gaúcha, escreve em Gaúcha ZH, está no Jornal do Almoço, que a gente vai falar mais à frente, mas, acima de tudo, é uma colorada fanática. Mas, Kelly, como entrevistadora, te acompanho nos espaços que tu tem e vejo que tu tem uma habilidade em quebrar climas tensos de entrevista. Isso é uma estratégia que ajuda também ao entrevistado se sentir mais à vontade em falar coisas importantes? Eu acredito nessa linha, assim, mas eu não condeno quem conduza entrevistas de formas diferentes. Eu acredito também, por conta do espaço que eu ocupo, o Timeline, ele é um talk show, né? Ele é uma roda de conversa em que a gente senta para conversar, eu, meu colega Luciano Potter, o Davi Coimbra, a gente faz um fórum ali, uma roda em que eu acredito nisso, em deixar o convidado à vontade para que a gente possa passar por uma série de temas. E o Timeline tem essa fluidez para perguntar, por exemplo, no primeiro dia, isso foi o primeiro programa que foi ao ar, Timeline, na história da Rádio Gaúcha, o Potter perguntou para o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, né, hoje um advogado, jurista super respeitado, foi advogado da ex-presidente Dilma no processo de impeachment, era ministro da Justiça na época. Ele perguntou, estava surgindo a Lava Jato, veja só que curioso, e ele perguntou para ele qual foi o emoji que a ex-presidente Dilma usou, no caso era presidente, né, que a presidente Dilma usou quando soube que tinha político envolvido na Lava Jato, né? Se ela mandou um emoji de aquele com a carinha vermelha, com raiva, ou se ela mandou um palavrão. Ele perguntou isso. Quer dizer, o Timeline permite isso, né? Talvez fosse uma bancada do Roda Viva, como eu já participei na TV Cultura de São Paulo, talvez não permitisse, porque é um outro tipo de formato de entrevista, né? Como uma arena política mesmo, com perguntas diretas, mais incisivas. Eu gosto eu faria ambos os formatos e fácil, mas eu gosto dessa ideia da gente poder fazer o entrevistado se sentir tão à vontade que ele mesmo fala e traz curiosidades sobre a sua rotina. Quer dizer, a gente já perguntou para o ministro do Supremo, que o decano, que vai se aposentar agora, Marco Aurélio Mello, sobre o time dele, sobre o Flamengo. A gente já perguntou para o governador Eduardo Leite sobre o cachorro dele, o Bento. A gente perguntou para o ex-presidente Lula sobre
a paixão dele, a namorada dele, a Janja, e ele contou sobre as cartas de amor que ele fez para ela. Então eu acredito nisso, nesse formato, nessa, digamos assim, nessa maneira, nessa construção. E até sobre isso eu procuro saber sobre o nosso entrevistado, né? Assim como tu está conversando comigo agora, e eu vejo que tu está super bem informado, né? Tu tem uma série de elementos que eu sei que tu estudou para isso. Eu também acredito nessa linhagem, assim, eu sou que nem tu, sou aplicada, gosto de saber. Eu me lembro que para fazer essa entrevista com o ex-presidente Lula, assim como foi quando para fazer com o ex-presidente Temer, com o Fernando Henrique, com o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, eu procuro o máximo possível de informações, telefono para pessoas para saber quais são as impressões delas sobre aquela pessoa, busco ler, reler, triler, às vezes ouvir e assistir entrevistas daquela pessoa, até para saber de que forma ela se comunica, né, de que forma ela responde. Às vezes se alguém um pouco mais carrancudo, né, já teve entrevistado, me lembro de uma atriz da TV Globo que foi falar conosco, que ela começou a entrevista assim, parecia que ela estava com um mau humor imenso, não sei por qual razão, alguma coisa devia ter acontecido na vida dela. Ela começou dando assim, uma bufada, sabe? No telefone. E depois a gente deixou ela tão à vontade que no final a gente não conseguia nem encerrar a entrevista porque ela queria falar mais, e ela se sentiu em casa, assim. E é muito legal quando a gente recebe até esse feedback, esse retorno, tanto por parte do convidado quanto por parte da audiência, de que dá vontade de ficar ouvindo aquela entrevista um tempão, independente de quem seja o personagem. Exatamente. E assim a gente termina a nossa primeira parte da entrevista contigo, Kelly Matos. A gente vai conversar mais na próxima semana. Tem muita coisa pela frente ainda para a gente bater papo. Tem aí assuntos importantes. A gente quase não falou do internacional ainda. Vamos falar muito dessa tua paixão pelo Colorado. Vamos falar de polêmicas também, julgamento de rede social. É complicado isso, esse novo momento de vida na comunicação que se vive. O timeline aí teve polêmica no ano passado, mas que foi bem resolvida. Tem muita coisa boa pela frente para a gente conversar, mas isso vai ser na semana que vem. Tá muito legal acompanhar, ouvir e aprender com essa dama do Rádio Gaúcho, Kelly Matos.